Muito bom dia para você que acompanha a CBF TV. Hoje, dia 22 de agosto, né, uma segunda-feira. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, você confere ao vivo na tela da CBF TV a divulgação da lista de convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo 2018 na Rússia. E você já pode ir participando com a gente, você que já acompanha imagens ao vivo do auditório, aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca. Você já pode ver aí mais ou menos a galera se acomodando, né? A imprensa chegando para acompanhar essa primeira lista de divulgação aí, esses jogadores convocados para o primeiro desafio do técnico Tite no comando da seleção brasileira. A gente começa essa segunda-feira com um ar um pouco inspirador, né? Já que a gente tem assim, agora a gente pode falar que a seleção brasileira tem todos os títulos. Ficou assim, fica os meus parabéns e também a galera que participa com a gente. O parabéns, né, pelo inédito ouro olímpico da rapaziada. Parabéns aí também ao técnico Rogério Micali, que caminhou muito bem esse ouro pra gente aqui. Bem, você pode ir participando com a gente através do nosso Twitter e nosso Instagram, o @CBF_futebol. Segue a gente, fica lá seguindo, confere tudo que acontece lá da CBF TV e também da Confederação Brasileira de Futebol, o seu clube, a seleção brasileira, as seleções brasileiras, porque também tem a base da seleção brasileira, a feminina, isso tudo você confere lá. No dia 1º de setembro, a seleção brasileira enfrenta o Equador em Quito, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília. Esse vai ser o primeiro desafio do técnico Tite no comando da seleção brasileira. Depois, dia 6 de setembro, recebe a Colômbia na Arena da Amazônia, em Manaus, às 9h45 da noite, também horário de Brasília. Esse jogo que cai em uma terça-feira e é véspera de feriado, né? Já que dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil. Então, fica o convite para você de Manaus a apoiar a nossa equipe, a apoiar a seleção brasileira. Você pode comprar ingressos aí através de um link no site da CBF, né, cbf.com.br, ou também acessar diretamente guicheweb.com.br/Selecal, beleza? Participa com a gente aí também através do nosso Facebook, facebook.com/CBF, e se inscreve no nosso canal, youtube.com/CBF. Você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores da seleção brasileira, as primeiras notícias sempre chegando lá através da CBF TV. Você confere tudo isso com a gente. Se inscreve no nosso canal do YouTube e fica por dentro das nossas redes sociais, mandando também um abraço para o pessoal que já participa através delas, já que a nossa transmissão também acontece ao vivo através do Facebook e também através do Twitter. Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar um pouquinho de Jogos Olímpicos, já que a gente pode falar que a gente é campeão, né? Tá esse clima, essa segunda-feira muito agradável, apesar do tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, né? Na sede da Confederação Brasileira de Futebol, onde daqui a pouquinho, ali, o técnico Tite divulga a lista de convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo 2018 na Rússia, né? O próximo jogo contra o Equador em Quito e depois contra a Colômbia em Manaus. Vai participando com a gente. Ontem a gente teve a cerimônia de encerramento no Maracanã, né? Encerramento da Rio 2016, uma festa aí para coroar com chave de ouro o espetáculo, né, que o Rio de Janeiro promoveu e que pessoas de todo o mundo tiveram aqui, puderam acompanhar tudo que aconteceu no mundo do esportivo. A gente teve aí recordes batidos, ouros incríveis. E o que falar aí da nossa seleção olímpica, né? O futebol pentacampeão do mundo pode bater no peito e dizer aí que tem todos os títulos possíveis. A gente pode dizer assim. Agora, o tão sonhado ouro, uma edição dos Jogos Olímpicos, faz parte da nossa história. Você também já fica o convite para você que quiser conhecer um pouco mais da seleção brasileira, chegar aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol e conhecer o Museu Seleção Brasileira. Você confere, entra no site aí, museuselecãobrasileira.com.br, e fica por dentro dos horários de visitação. Também funciona aos finais de semana e você pode participar com a gente aqui. Parabéns aí aos jogadores, mas parabéns também à comissão técnica que foi fundamental nesse ouro ontem, né, diante da Alemanha, depois do empate. O Everton foi um jogador que ficou marcado ali por pegar o pênalti do alemão, e depois o Neymar coroando aí o título brasileiro, esse ouro inédito no Maracanã. A nossa seleção feminina também sempre espetacular, vale deixar claro aqui. A medalha tão sonhada não veio,
mas ficou uma lição muito bacana aí de superação e de promoção do futebol feminino. Você que gosta de futebol feminino, você que se interessa pelo futebol feminino, já pode se preparar porque você já acompanha a Copa do Brasil de futebol feminino. Você já pode ver a tabela no nosso site cbf.com.br, ficar por dentro de tudo que acontece no futebol feminino, também através da CBF TV. Você se inscrevendo no nosso canal, youtube.com/cbf, também nas nossas redes sociais, o nosso Twitter e Instagram, @cbf_futebol. Você fica por dentro de tudo que acontece com o futebol feminino também no Brasil. A gente teve aí um trabalho sendo desenvolvido através do técnico Vadão, da seleção permanente, a Formiga, a Marta, Cristiane, e você viu que realmente os esforços estão sendo feitos. Agora fica aí o apelo também para todo mundo, né, que acompanhe, viva mais o futebol feminino, essa expectativa de todo o povo brasileiro. Por falar em futebol feminino, a gente preparou um quadro especial que agora faz parte da CBF TV, que se chama Dois Toques, né? Vou ver se já está no ponto aí para poder acompanhar. Então você em casa já pode conferir, ver como é que foi o primeiro Dois Toques, com a rainha Marta. Você disputaria nas Olimpíadas? Tênis. Bem, voltando daqui a pouquinho, a gente solta então Dois Toques, né? Enquanto a produção está arrumando ali. Parabenizando também a equipe da CBF TV, hoje trabalhando com a gente, o Leandro Lopes, o Guilherme Pessoa, o Roberto Luiz, o Nando Rodrigues, o Leto Ribas, também toda a cobertura de Arnaldo Jasson e Bruno Mesquita nessa Olimpíada em que o Brasil conquistou o inédito ouro. A gente pega aí do ouro do experiente Robson Conceição do boxe, da guerreira Rafaela Silva do judô, ao bronze inédito do Maicon Andrade no Taekwondo, os Jogos Olímpicos Rio 2016, deixando exemplos maravilhosos, não só para a população, para todo o povo brasileiro, do mundo, mas fica também sempre a essência, né? Fica a expectativa do esporte rompendo essas fronteiras, parando guerras, e fica esse espírito olímpico aqui no Brasil. Lembrando que depois tem Jogos Paralímpicos. Não acabou não, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar muito de Olimpíadas no Brasil. Vamos lá? Vamos de Dois Toques, então? Ou no último minuto ou de goleada? Eu sei que é muito emocionante, mas prefiro a tranquilidade de goleada. Tive sorte de jogar ao lado de... Formiga. Passar as férias em... Dois Riachos. Uma música. Uma música? Caraca. Pode ser qualquer uma da Ivete. Agora canta aí pra gente. Que me pegou? A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Assim vai. Um desenho animado. Pica-pau. Agora um emoji. Carinha feliz. Seu filme preferido? Esqueceram de mim. Melhor jogador do mundo na sua posição hoje? O Neymar. Para fechar, uma comemoração. Tá aí, portanto, o primeiro Dois Toques com a rainha Marta, camisa 10 da seleção brasileira. Esse é só o primeiro de muitos que estão vindo aí na tela da CBF TV. Por isso que eu peço, se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com/cbf. A gente tem imagem da sede da Confederação Brasileira, né? Ainda há pouco a gente amanheceu a sede da Confederação Brasileira com a medalha de ouro também exposta na frente do nosso prédio. O pessoal está vendo aí as imagens, né? As imagens do lado de fora, aqui na Barra da Tijuca, na sede da Confederação Brasileira. Essa medalha de ouro que é motivo de orgulho para todo brasileiro, também para a Confederação Brasileira de Futebol. Você pode chegar aí exatamente nessa sede onde está a medalha e conhecer o Museu Seleção Brasileira. O Museu Seleção Brasileira que conta com todos os títulos, né, da Seleção Brasileira, enfim, todas as taças, todas as histórias, você conhece tudo aqui no Museu Seleção Brasileira, fica exatamente nessa sede da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, no dia 1º de setembro, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador em Quito, às 6 da tarde, horário de Brasília. Depois, dia 6 de setembro, recebe a Colômbia, na Arena da Amazônia, em Manaus. Às 9h45 da noite, também horário de Brasília. Esse jogo cai aí uma terça-feira
e é véspera de feriado, já que dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil. Então, fica aí o convite para você de Manaus apoiar a equipe e você também pode comprar os ingressos através do nosso site cbf.com.br. Vamos dar início então à convocação. Faz tempo que eu não falo essa frase. Que nós estamos ao vivo pela CBF TV. Procede? Então. Ok, gente. Para iniciarmos, eu gostaria de chamar ao palco o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, para um pronunciamento sobre o futebol olímpico. Alô? Alô? Senhoras e senhores, bom dia. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer também a presença do nosso técnico, professor Tite, nosso companheiro, coordenador da seleção principal, Edu Gaspar, todos os outros presidentes de federações, secretário-geral, diretores, comissão técnica do futebol principal aqui presente. Mas é evidente que a gente tem, nesse momento, de falar da alegria da conquista da seleção olímpica, inédito. Então, nós queremos dizer à presidência, em nome de toda a diretoria, em nome de todas as federações, em nome dos clubes também, de que foi uma disputa espetacular. Nossos jogadores se comportaram como homens, valentes, guerreiros, lutaram e venceram. Um jogo difícil contra a Alemanha. Também é necessário informá-los de que o projeto olímpico da CBF não começou ontem. O projeto olímpico da CBF não começou há 30 dias atrás. O projeto olímpico da CBF teve início após a Copa do Mundo de 2014. Foram 2 anos de intenso trabalho de observação e acompanhamento de dezenas de atletas em seus clubes. A primeira convocação, feita ainda pelo técnico Alexandre Galo, é bom lembrar que foi o Galo que iniciou esse trabalho, vamos homenageá-lo também, foi para 3 amistosos realizados no Catar em setembro de 2014. Depois veio o Rogério Micali, o Damiani, esse grupo que conquistou a inédita medalha que faltava à Confederação Brasileira de Futebol. Antes das Olimpíadas, a Seleção Olímpica realizou 18 amistosos, com 13 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No total, 81 jogadores foram convocados nesse período do projeto olímpico, jogadores de clubes de 12 países diferentes, que foram monitorados e chamados para que seu desempenho fossem avaliados nesses amistosos. É importante ressaltar, do grupo que ganhou a medalha de ouro, 15 dos 18 jogadores
estiveram nas convocações anteriores. A exceção são os 3 atletas acima de 23 anos. Neymar, Renato Augusto e o Everton, além do goleiro Fernando Praz, cortado às vésperas da Olimpíada por confusão. É importante ressaltar também que o projeto, falando francamente, que o projeto tinha como possibilidade do Micali ficar fora e o Tite assumir. Ele foi convidado para isso e me aconselhou: presidente, vamos deixar quem já está lá há bastante tempo, quem já está trabalhando há 13 meses, 14 meses com esses atletas. Então, foi importante a manifestação do professor Tite, e eu ouvi e cumpri, e ele se sagrou campeão. Parabéns, jogadores campeões olímpicos. Viva o Brasil! Muito obrigado. Gostaria de pedir a presença agora do técnico Tite e do coordenador Edu Gaspar. Passar a palavra ao Edu, e então o Edu passa a bola para o Tite. A gente vai essa primeira lista. Bom, primeiramente, meu bom dia a todos os presentes, presidente, diretoria, membros, comissão técnica, companheiros de imprensa. Obrigado pela presença de todos. Primeiro, gostaria de formalizar, embora eu e o Tite já fizemos formal a parabenização de todos os atletas de comissão técnica, venho aqui a público também parabenizar todos pela belíssima campanha, fazendo jus às palavras do nosso presidente. Eu gostaria de aproveitar e também agradecer aos clubes, que foi formalizado todas as informações dos atletas e não teve nenhum tipo de vazamento. Então, por isso, agradeço a vocês, membros, presidentes e diretores dos seus clubes. Agradeço também a vocês da imprensa pela compreensão, e eu sei que vocês também têm o dever de buscar algum tipo de informação, e não houve nenhum tipo de vazamento, então o Tite vai passar a convocação logo. Então, aproveito e passo a palavra ao Tite para fazer a convocação, e logo na sequência ele vai estar aberto às perguntas. Bom dia a todos. Vou fazer voz a que foi colocado de forma anterior e externar os técnicos ao Galo, que iniciou o trabalho, ao Micali, ao Marquinhos, enfim, a comissão técnica. E aí ela é extensiva a todas as pessoas que trabalharam. O parabéns. E que mereceram. Mereceram, e esse talvez seja o fato mais significativo de uma conquista, é o merecimento dela dentro do campo com o seu trabalho. Vamos para a convocação. Alguns aspectos que eles são importantes, mas mais especificamente agora os 23, depois aberto a vocês. É isso, Vinícius? Segue. Goleiros Alisson, da Roma. Marcelo Groi, do Grêmio. O Everton, do Atlético Paranaense. Zagueiros, Gil, Xandão Luney. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Miranda, Inter de Milão. Rodrigo Caio, São Paulo. Laterais, Daniel Alves, Juventus. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid. Juliano, Zenit. Lucas Lima, Santos. Paulinho, Guangzhou. E aí eu não sei a pronúncia na sequência.
Felipe Coutinho, do Liverpool. Rafael Carioca, Atlético Mineiro. Renato Augusto, Beijing. Também segue aí daquela dificuldade de pronúncia. William, do Chelsea. Eu quero fazer só uma observação em relação ao William. O William, nesse final de semana, teve um problema, que ele vai ser conduzido em termos clínicos, né, com o Dr. Rodrigo, em função de uma lesão que eu não sei a extensão, isso vai ter um diagnóstico, e, a partir daí, né, a sua confirmação na convocação ou substituição. Né, nós estamos acompanhando, sendo sabedores dessa situação também. Atacantes, Gabriel Barbosa, Santos. Gabriel Jesus, Palmeiras. Neymar, Barcelona. Tyson, Shakhtar Donetsk. Esses são os 23. Ok, gente. Enquanto o pessoal distribui a convocação para vocês, vamos dar um tempo aí de 3 minutos até o início da coletiva. Por favor, quem estiver ao vivo, sinaliza para o Greg ou para o Trípoli. Tá frio pra caralho. Frio não tá? Frio não tá? Frio. Essa luz em cima, assim. Está aí, portanto, a lista do técnico Tite, né? O Alisson, Marcelo Groi, Everton são os goleiros. Os zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda e Rodrigo Caio. Os laterais Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Já os meio-campistas são Casemiro, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Rafael Carioca, Renato Augusto e William. No ataque, ele convocou aí, portanto, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Portanto, esses são os nomes aí da convocação do técnico Tite, que você confere agora com exclusividade também, outras informações da seleção brasileira através do nosso canal na CBF TV, nosso canal no YouTube, nosso site cbf.com.br. Daqui a pouquinho ele começa ali, agora nesse momento ele começa a coletiva de imprensa para responder as perguntas do pessoal. Vamos lá, vamos acompanhar. Repórter, por favor. Bom dia, Tite. Eudes Júnior, do Sport TV. Bom dia. Bom dia. Tite, você promove agora o retorno de alguns jogadores que tinham ficado de fora da lista. Marcelo, Paulinho e outros que já até esperávamos aqui que você convocasse, como Rafael Carioca e Fagner. Essa convocação sinaliza o que para o projeto, pensando não apenas nos 2 próximos jogos contra Equador e Colômbia, mas também para a Copa do Mundo de 2018. Outros jogadores podem retornar? Thiago Silva, por exemplo, que se machucou recentemente, é um caso? Vamos ver se eu consigo responder de uma forma bem direta. Alguns atletas europeus, por estarem retornando agora às suas atividades, ficam prejudicados na sua real avaliação e nessa retomada de ritmo. Ou retomada de ritmo, ou no caso de alguns com lesão. Vocês vão ter a condição de acompanhar, só ver desses atletas. Em relação à convocação. A convocação é para os próximos 2 jogos. Eu não quero ser o otimista irresponsável, nem o pessimista que fica só olhando o lado negativo, mas eu tenho que olhar o fato real. Nós estamos no momento não classificados para a Copa do Mundo, com a busca de crescimento e nos classificarmos. A partir daí surge uma nova etapa. E esse acompanhamento dentro de todo o nosso trabalho foi avaliar o momento real de cada um. Então, essa convocação ela é para esses 2 jogos, no melhor momento de cada atleta. Ser justo nesse aspecto, mesmo assim, é inevitável, é humano alguma coisa sair. Mas o pensamento é para esses 2 próximos jogos. Tite, bom dia.
estamos ao vivo aqui, saber dessa lista se alguns jogadores você não pôde chamar de alguma forma por algum problema físico, alguma coisa que tenha mudado o seu plano, ou esse é o time com o qual você começaria uma competição, se fosse hoje, a mais importante, a força máxima? Não. Tem jogadores fora em função de problema clínico, sim. Mas você não pode externar quais são? Não. Tá certo. E a situação, Tite, de emergência, que é pegar um time, treinar 2 vezes e já ter que responder em campo numa competição tão importante em que o Brasil não está bem? Primeiro, eu não vou ficar lamentando situações que elas foram e que estavam na minha frente. Era uma questão de optar sim ou não e de abraçar essa responsabilidade. E abracei. Então, não vou ficar olhando que situação a gente está. O que eu vou buscar em termos profissionais, e quando eu falo é a nossa equipe de trabalho, nós todos, é de dar e a equipe a possibilidade de jogar bem e vencer. Olha o detalhe, jogar bem e vencer. A ideia é dentro dessa premissa. Com alguns aspectos. Primeiro, esse cuidado de procurar o atleta nas suas melhores condições físicas e técnicas do momento, sem ficar preocupado quem é melhor e julgar quem é melhor. Não, mas quem está melhor no momento. Por quê? Porque os 2 jogos, eles têm essa necessidade. Né? Então, essa característica, ela fica marcante. E dessa busca nessa conversa que eu tive com os técnicos, né, de procurar deixar o atleta que vier para a seleção estar numa posição e função onde ele exerça no seu clube. Tempo eu não tenho de treino, mas o treinamento que os seus técnicos dão a eles pode permitir esse bom desempenho e esse resultado. Tite, bom dia. Flávio Vinick, aqui do Fox Sports. A gente está ao vivo no Bom Dia Fox. Percebi na sua lista 7 jogadores do time campeão olímpico. Queria saber se esse título, a conquista da medalha de ouro, de certa forma influenciou na sua escolha, apesar da lista ter sido divulgada de uma forma... Foi adiada, né? Então, provavelmente elaborou antes desse resultado final. Mas queria que você desenvolvesse até a questão do legado, né? Muito usada essa expressão nesses dias, mas o time do Micali acabou deixando um legado bacana para o seu início de trabalho. É interessante, e no próprio enunciado da tua pergunta, tu coloca um detalhe importante. Essa lista foi feita há 7 dias e ela foi firmada já, né, na FIFA, porque havia essa necessidade. Né? O regulamento exigia. O que nós tivemos foi assim, um cuidado em termos de equipe, de ficar a seleção olímpica focada à seleção olímpica. Então, esses atletas já estavam pré-convocados, né, antes do jogo do jogo contra Honduras e antes do jogo da final contra a Alemanha. O legado fica, assim, de um senso de equipe muito forte. O legado fica do momento difícil que nós estamos enfrentando e que um carinho e compreensão do torcedor que eu senti da arquibancada, não era arquibancada, sei lá onde era, mas, enfim, assistindo o jogo, do torcedor, do carinho que o torcedor passou para a seleção brasileira no jogo final. Nós precisamos desse carinho, sim. Nós precisamos dessa compreensão. Eu não estou eximindo do fator crítica, absolutamente. Eu estou falando de alguma coisa um pouquinho maior, de se sentir que o atleta sinta, porque é uma responsabilidade, assim como é do técnico, assim como é de todos nós, muito grande. Ela é do Fábio, da gente saber da dimensão. Mas quando olha para o lado e tu vê um afago, tu vê um carinho, ou tu vê um garoto que veio me dar um abraço, porque na hora que foi para os pênaltis ele estava chorando e estava tremendo. Ele disse assim, poxa, eu digo, calma. E eu passando calma para ele, mas tremendo também, né? Ou xingando o técnico deles, Rubras, né? O atacante, eu pedindo para ele, eu gesticulando para ele baixar a bola lá do outro lado, eu me vendo como torcedor também, e sentindo toda essa emoção. E fica, assim, um legado legal, também do torcedor para conosco. E um pedido também. Tite, boa tarde. Sérgio Guimarães, aqui da Rádio Gaúcha. Aqui. Tudo bem, meu brother? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, boa tranquilo. Tarde. Não, bom dia. Tanto faz. Para a gente conversa sempre, em qualquer hora, qualquer momento, é sempre um papo bacana.
Você convocou 7 jogadores com legado olímpico. Você poderia até ter tido um universo maior desta seleção, como Wallace, Luan, e até falando um pouco mais lá da nossa praça, o Jeromel também era um jogador que merecia uma convocação, mas isso pode ser no futuro. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quem vai ser o seu novo capitão na seleção brasileira, já que o Neymar se declinou e disse que ia pedir a você que não gostaria mais de ser o capitão? Eu posso aqui apostar em Daniel Alves e Renato Augusto como candidatos? Obrigado. Duas partes da pergunta. Eu não vou me eximir, vou falar. E sempre tenho cuidado de falar a minha verdade, mas não que ela não seja a verdade definitiva. Eu não tenho essa pretensão. Existe uma série de jogadores que poderiam estar convocados. A gente trouxe. Às vezes, um pequeno detalhe acaba determinando uma convocação. É assim em relação ao Jeromel. É assim, por exemplo, em relação a Fernandinho, do City. É assim em relação a Elias numa retomada. É assim em cima do Luan, que fez uma sequência de trabalhos. E aí eu posso enumerar uma série de outros atletas. O Arão do Flamengo, que está crescendo. E eu não estou falando, eu não estou dando bola juquinha para ninguém, porque quem me conhece sabe que eu não fico. Mas é de um acompanhamento de trabalho. Até porque é minha responsabilidade fazer isso. Do acompanhamento em vídeo, nos jogos, não é? Na conversa com seus técnicos. Então, tem toda essa conotação. Segunda parte da pergunta, a capitania. Acabou o jogo, nós fomos cumprimentar os atletas e depois sair no vestiário, e eu estava dando um abraço no Rodrigo Caio e dizendo a ele, Caio, que legal que vocês tiveram e lembraram do Fernando Praz, porque isso é senso de equipe. E estava dando um abraço quando veio o Neymar, logo em sequência eu dei um abraço e ele disse, professor, e ele colocou, eu falei já, professor, eu não quero ser capitão. Aí eu olhei para ele e digo, curte com a tua família, vai vibrar com esse momento da conquista, deixa isso daí para depois. Por quê? A liderança ela tem uma série de aspectos. Ela tem um aspecto técnico, uma liderança técnica, e ele é uma liderança técnica. Tem uma liderança de atleta que tem uma capacidade de se externar de forma pública, de comunicação, e que passa as suas ideias, que é um canal de comunicação. Existe o do exemplo. Resumindo, não me ative a esse aspecto, mas muitos podem ser dentro dessas diversas facetas que tem aí liderança. Tite, Cícero Mello aqui, da ESPN. Tudo bem? Bem, sucesso aí para você nessa início de caminhada. Obrigado. Queria que você falasse, basicamente, a gente sempre pergunta quando tem jogadores novos na seleção, o que levou a convocar esses jogadores em termos de característica ou de confiança. Aí eu vou te falar de alguns jogadores, se você puder rapidamente falar de cada um deles. Tá. 2 jogadores que são da sua confiança, porque você trabalhou com eles. Paulinho retornando, estava afastado, e Fagner, né, jogadores que atuaram contigo no Corinthians. O Rafael Carioca, que é um jogador que há muito vinha sendo pedido na seleção e não vinha sendo chamado, né? E o Douglas Costa, só queria saber se foi problema de lesão, porque era um jogador que estava, inclusive, na Olimpíada como acima de 23, né? Acabou ficando de fora, ou se foi problema no momento técnico que você não quis convocar. Vou começar de trás, você me coloca um pouquinho de saia justa, porque eu tô querendo, se eu falar do Douglas, daqui a pouco eu abro precedente para outros jogadores que estejam machucados. Então, eu posso generalizar. Todos os atletas machucados, eles se auto-excluíram. Ou num processo de recuperação, e eu coloquei isso para o Fábio, que não tivesse na condição de jogar o jogo. Nós precisamos dos atletas que estejam na plenitude da sua forma para jogar os 2 jogos. Eu não estou aqui conceituando a qualidade técnica individual, ou quem é melhor, volto a dizer, mas a necessidade dos 2 jogos. E o Douglas está inserido dentro daqueles atletas em que estão machucados e que sem a sua melhor condição. E bota todos os outros nesse contexto todo. Né? O Rafael Carioca vem fazendo um grande campeonato. Já desde o ano passado ele foi eleito um dos jogadores, o jogador da posição. Entendo que é merecedor no momento da sua convocação, pelo trabalho que vem realizando. Mas citei aqui o Fernandinho, que está jogando num 4-1-4-1 no City, com qualidade, jogou no final de semana de novo, e está automatizando uma posição, função importante e se fixando nela, coisa que nós conversamos com o Vieira, que trabalhou, enfim, com o auxiliar do
do Guardiola também. Ou não? Não foi, não? Não, teve uma conversa só. Só. Mas enfim, no City, né? Exato, que trabalhou no City. Mas, enfim, desse acompanhamento de todos esses atletas. Na sequência, Fagner fez um grande campeonato e vem fazendo um grande campeonato. E as pessoas, desse acompanhamento, a gente o faz dentro do próprio Corinthians e conhecedor do atleta. Quem mais? Paulinho. O Paulinho, a carreira dele fala por si só, e eu não gosto assim de falar. Ele é campeão da Copa das Confederações, ele é campeão mundial, ele participou do Mundial, acho, no final desse ano, também, fazendo gol e tendo um nível. Foi acompanhado em loco, visto em loco o seu nível de desempenho atual, não só do seu passado. Então, isso tudo credenciou a estar sendo chamado. Professor Tite, aqui atrás. Mão levantada aqui. Bom dia a você, bom dia ao Edu. Rodrigo Fragoso, dos canais Esporte Interativo. Boa sorte nessa caminhada que começa agora. Eu queria pegar o gancho do Everton, goleiro que foi convocado justamente depois da lesão do Fernando Praz para esses Jogos Olímpicos. E muita gente foi pega de surpresa com essa convocação. Ele acabou sendo uma surpresa agradável. Queria saber se o Everton conquistou essa vaga na seleção principal pelo que fez nesses Jogos Olímpicos ou se já estava no seu radar e aproveitando também, ainda na posição do gol, ele só chegou justamente por conta da lesão do Fernando Praz. Ele estaria nessa lista? Todo o acompanhamento que eu fiz em termos profissionais de enfrentamento do Everton, de jogos, de acompanhamento de treinamentos do Maia, especificamente, que é o técnico de goleiros da seleção, juntamente com o Tafarel. E esse primeiro filtro dos goleiros é uma atividade específica que é dada a responsabilidade ao Tafarel de fazer esse primeiro busca de atletas para que depois haja uma definição minha de palavra final. Do contato com todos os profissionais que trabalharam com o Everton, eles fechavam justamente essas características enquanto atleta e enquanto pessoa de qualidade. Por isso que ele mereceu. Acrescido a seleção olímpica, mas já vinha, sim, fazendo grandes campeonatos e tendo essas referências dos profissionais todos que trabalharam com ele e já estava, sim, dentro do nosso projeto de acompanhamento. Ô, Tite, aqui atrás. Bom dia, representando aqui o Nordeste brasileiro, Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Vale FM Juazeiro do Norte, saudá-lo, saudar o Edu e o nosso presidente da Federação Cearense de Futebol, doutor Mauro Carmelho. Pergunta é a seguinte, com relação à seleção equatoriana, seria mais interessante enfrentar um adversário mais fraco aqui no Brasil ou tá bom jogar contra o Equador lá em Quito? E agregada a essa pergunta, tu tens olhado para o futebol nordestino? Existe alguma possibilidade de jogador do futebol nordestino ser convocado para outras convocações, em outras participações, Tite? Ok. Eu busco, dentro da minha qualificação profissional, ser extremamente isento. Humanamente, alguma influência ela vai acontecer, mas se eu colocar do meu lado consciente de filtrar e não colocar região, não colocar se é europeu, se sabe, qualquer que seja o centro. Eu teria uma grande oportunidade, eu estou vindo para o Rio de Janeiro, eu não trabalhei no Rio de Janeiro, de convocar atletas do Rio de Janeiro para fazer média. Cara, eu quero errar, eu vou acertar, mas dentro de uma ótica de procurar ser justo, estar justo dentro de uma ideia de futebol. Né? E isso não está absolutamente região, local, não tem essa pretensão. Ou como é que é, esse olhar mais cuidado para um para outro. Até porque tem jogadores, e eu já estava aqui relutando, mas eu não posso falar o nome dele, que todos os técnicos que trabalharam com ele no Nordeste que falam bem também. Mas não vou, está aqui, estou me coçando, mas não vou falar. Mas, enfim, que a gente fica acompanhando essa evolução, independente do local onde esteja. Essa foi uma parte da pergunta. Teve outra? Equador. Eu não posso trabalhar em cima do ideal.
Eu tenho que trabalhar em cima do real, fato real. O fato real é Equador, o fato real é a nossa preparação, é esse grau de diversidade. Se tiver altitude, é com altitude, monta-se estratégia, monta-se condições dentro dessa nossa realidade para fazer. Jogar bem, talvez, né, ao longo desse tempo, ela ter uma evolução, mas jogar bem e ter bom resultado. Esse é o objetivo. E não escolha de adversário. Tite, bom dia, aqui no meio. Igor Siqueira, do Lance. Segunda carreira de cadeiras aqui. Só para... Não sei se... A gente tem jogadores que são indiscutíveis na seleção brasileira. O caso, por exemplo, de Neymar, Miranda, Marquinhos. A gente tem outra parte do bloco de convocados, que é, vamos dizer assim, entre aspas, a turma do Micali, né, que é a questão da seleção olímpica. E a gente tem esse terceiro bloco, pelo menos que a gente vê, de jogadores que são, trazendo para a linguagem boleira, parças, entre aspas, seus também, como é o caso do Juliano, do próprio Paulinho, do Fagner e do Tyson. Dá para a gente fazer essa leitura que você, nessa primeira convocação, até como uma forma de bola de segurança, você trouxe esses jogadores porque você já conhece, são da tua confiança para começar esse grupo, azeitamento do grupo com esses jogadores que você conhece, independentemente se eles vão ser titulares ou não. E, só para completar, você pretende pedir para o presidente Marco Paulo trazer mais jogos da seleção para o Maracanã, aproveitando o ambiente olímpico que foi criado? Pela segunda, pelo final, gostaria, sim, que fosse Maracanã e que tivesse essa oportunidade. Sim. Ela arrepia, emociona. Claro que traz uma responsabilidade na proporção exata do apoio, mas eu prefiro que seja assim. Sim, a última parte da pergunta. Segundo, eu gostaria que tivesse uma conotação diferente de parças. Parças quer dizer, para mim, tem uma conotação assim de privilégio. Privilégio eu não busco. Não faz parte do meu... Então, talvez um outro adjetivo que pudesse dizer assim, tu acompanha e conhece os jogadores, até porque tu trabalhou com eles? Talvez sim. Tu saiba da tua real avaliação, mas acompanhou o Tyson em loco? Sim, eu acompanhei o Tyson em loco, independente de ter sido lançado. Ele joga numa função e que me dá uma possibilidade de jogar de uma forma, com ou 4-1-4-1, ou 4-4-2, com 2 atacantes centralizados, de ter jogo apoiado, de ter triangulações e de ter profundidade e velocidade. Porque é assim que ele tem jogado, independente dele ter. Do Juliano, já há 2 temporadas, ter feito grandes campanhas, e no Internacional, quando saiu daqui, ele foi eleito no título da Libertadores o melhor jogador do Internacional, da competição, e de acompanhado. Então, o Paulinho fala por si só. Então, se eu tivesse, assim, até ainda falando em parças, eu traria o Elias. Não é muito fácil para mim retirar o Elias da convocação, porque foi o meu jogador até ontem, só para te dar um exemplo, e um campeão, mas que entendo que ele precisa de uma sequência e de um ritmo para uma retomada no seu padrão normal. Tento, na medida do possível, ser justo e avaliar o momento. Fala, Tite, Edu aqui atrás, Fernando Bandi, tudo certo? Bem no fundo. A gente, dentro das nossas primeiras conversas, sempre dizia na continuidade, que a ideia é que a seleção olímpica, as categorias mais inferiores, ao longo de um processo, venham a jogar, pelo menos a maneira de jogar, como a seleção principal, para ter a continuidade e a facilidade quando você precisar de alguém. O que a gente viu na Olimpíada foi um resgate de um Brasil ofensivo, uma coisa que lembrou a Copa de 70, o Santos de Pelé, seleções que tiveram sucesso. Pela convocação aqui que a gente vê, teu esquema de jogo vai ser mais ou menos esse, muito ofensivo, um meia, um volante marcando, e a gente já vê aqui que a gente já tem o ataque do seu time definido, né? Com o Gabigol, Gabriel Jesus e o Neymar, que foi o ataque da Olimpíada. Teu ataque já está escalado e você vai jogar para frente? Já estou passando por partes até com a escalação. Eu tenho a busca, e eu digo assim, ideias de futebol. Quais são as ideias? Nós temos uma ideia brasileira que, mais do que o sistema e mais do que número de meio-campistas, eu coloco dessa forma, o número de atacantes, a ideia principal, ela está um pouquinho mais além, um pouquinho mais acima disso, Fernando. É como a mecânica, como a dinâmica de uma equipe ela responde.
Me parece que exato. Essa ela é uma ideia que ela está um pouquinho de compreensão, um pouquinho além da gente colocar de que uma equipe ofensiva ela só tem 2, 3 defensores ou ela só tem 3 ou 4 atacantes. Não é? A mecânica, a dinâmica disso é que ela faz ela ser. E eu busco ela ser equilibrada, se for com 3 atacantes, mas se for com 4 meio-campistas, se for com os 2 laterais apoiados ao mesmo tempo, bom, uma ideia ela é clara. 6 são os jogadores liberados para fazer o ataque dentro dessa dinâmica, dentro dessa mecânica. Se são os laterais alternados, se são os 2 meias, bom, isso é um outro aspecto. Diferentemente, por exemplo, eu vi a entrevista do Antônio Conte, então técnico da seleção italiana, eu acho que aqui mesmo nesse palco, ele falou assim, a seleção mais ofensiva da Europa é a Itália, porque ela faz 64 ataques durante o jogo. Aí eu não sei o quanto desses ataques eles são terminados em finalizações e finalizações precisas. Então, números é feito para se avaliar. E aí ele coloca assim, nós liberamos 5 jogadores para o ataque. Aí eu digo assim, é diferente culturalmente da nossa. A grande maioria dos clubes brasileiros, tu pega, aqueles que estão na ponta da tabela, Flamengo, Palmeiras, normalmente eles têm 6 jogadores para atacar. Fiz tudo isso para dizer o seguinte, a seleção olímpica atacou com 6 também, fazia uma variação de 7 ou 5. Nós também, 6 atacar. Composição disso, bom, o campo vai falar e as qualidades de cada um vai falar. 6 para atacar. Agora, a composição, acho que no enunciado que eu me prolonguei antes, vai estar, eu acho que ficou bem claro. Oi, Tite, aqui atrás, aqui. Marina Granzeira, da Caracol Televisão da Colômbia, bom dia. Queria que você falasse um pouco também da Colômbia. Eu sei que você esteve lá no jogo da Copa América, conseguiu ver a Colômbia ao vivo. O que você conseguiu ver da Colômbia e, pelo que você pôde ver nesse jogo, o que você espera para o jogo do próximo 6 de setembro? Obrigada. Nós temos o jogo do Equador, que eles têm os dois um grau de dificuldade grande, 2 equipes que estão acima da nossa classificação, né? 2 equipes que já estão montadas, que já têm um nível de confiança, com transições rápidas, com equilíbrio entre a imposição física e a sua qualidade técnica. Em relação à Colômbia, especificamente, ela faz uma variação com o Rames jogando do lado na segunda linha de 4, parecido com o que jogou no Real Madrid, ou com o Rames mais centralizado, com uma liberdade maior, com uma referência na frente. A partir daí tá bom, né? Deixa, nós precisamos pensar no Equador antes. Tá bom. É um grau de dificuldade muito alto, mas eu estou muito atento. Claro que, em termos estratégicos, tem que olhar para o outro lado. Eu digo assim, eu gosto de olhar a equipe de forma inicial, a montagem da equipe de forma inicial. No segundo, em termos estratégicos, tu acaba, inevitavelmente, olhando as virtudes e qualidade do adversário. Isso a gente vai estar cuidando também. Bom dia, Tite. Aqui, Everson Cordeiro, Rádio Planalto de Brasília. Sobre a sua lista, a gente percebe aqui que todos os setores aqui, você tem renovação de jogadores, né? No gol, no meio-campo, no ataque. Em relação às laterais, são 4 laterais experientes, né? Laterais que têm histórico em seleção brasileira. Queria que você falasse da renovação desses setores e dos jogadores da seleção olímpica que acabaram não entrando e os demais jogadores que atuam nessa posição, o que eles podem pensar e melhorar para que eles possam fazer parte dessa renovação nessa posição também das laterais. Não fico atento à renovação ou à manutenção. Fico atento ao desempenho. Fico atento à melhor condição física e técnica de cada um. E se eu tiver, e a pergunta está me permitindo de passar alguma mensagem para os atletas, é o seguinte: joguem muito nos seus clubes. E fiquem atletas com o seu percentual de gordura e com o seu estado físico na sua plenitude, porque é pré-requisito básico para ser convocado. Isso sim. Tite aqui na ponta, bem no intervalo aqui do lado. Se você olhar para a sua direita, aqui, para a sua esquerda. Alexandre Losetti, de Globoesporte.com. A seleção brasileira, Tite, tanto a profissional, a principal, no caso, quanto a olímpica,
tem enfrentado uma questão curiosa com o Neymar, que é a do posicionamento. O Neymar sempre jogou mais do lado esquerdo na seleção principal, e aí a falta de um jogador centralizado, de um centroavante, acabou jogando ele para o meio, porque ali tinha Douglas Costa, tinha Felipe Coutinho e outros jogadores que podem jogar pelo lado. Na seleção olímpica foi a mesma coisa, ele começou aberto e foi para o meio por outros motivos, mas acabou dando mais certo. Como é que você imagina o Neymar na sua seleção e dentro do esquema que você imagina começar, pelo menos, essa trajetória, já que você também tem mais jogadores pelo lado do que pelo meio, não tem nenhum centroavante na sua lista? Pode, 9 eu considero, e 2 jogadores foram trabalhados para essa função de 9, que é o Jesus e que é o Gabigol, porque teve 3 participações na seleção e há um legado, sim, dentro da própria seleção, em relação ao Dunga e ao trabalho realizado, e que o Gabigol, de 9, teve muito bom desempenho. Né? Então, foi no jogo contra Peru, foi numa parte do jogo que ele entrou contra Equador, e foi numa outra parte que ele entrou contra Costa Rica. Haiti, desculpa, o Kleber está me ajudando aqui. Então, nós buscamos todos esses aspectos que pudessem dar, além de versatilidade, de jogadores que trabalham nesse setor. O Neymar pode trabalhar numa ou noutra. Onde ele tem uma rotina maior do lugar, dentro dos clubes onde ele esteve, Dorival Júnior e Muricy também conversando a esse respeito, onde se sente mais confortável, é do seu lado esquerdo, onde joga no Barcelona, onde tem a rotina do lugar. Né? Agora, pode ser utilizado também de forma central, dentro da necessidade do jogo. Não fixo uma ou outra situação, mas sempre observando e deixando o atleta onde ele se sente mais confortável para jogar, porque ali ele pode produzir mais. E esse também é um objetivo meu. Tite, Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. O Gabriel Jesus passou um mês com a seleção brasileira, volta agora para o seu clube e continua sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Essa posição de centroavante mesmo, ela continua sendo uma posição carente no futebol brasileiro. Ele passou um mês na seleção, volta e continua sendo artilheiro. E a outra pergunta que eu queria te fazer é, o Filipão entrou em contato com o Micali, desejou boa sorte a ele. Nessa na turnê para conversa com técnicos, você encontrou com o Filipão, conversou com ele também? Ato de grandeza e de solidariedade, ligar para o Micali do Felipe. Mostra que, independentemente da competição que há, da rivalidade que se tem, dos momentos que cada um está pessoalmente ou profissionalmente com um com o outro, tem uma coisa que ela dimensiona maior e mostra a grandeza das pessoas, a grandeza dele em relação à ligação para o Micali. Em relação ao Gabriel Jesus, jogando de 9, ele ficou esse tempo todo, ele permanece como goleador do campeonato. Então, é um jogador que também pode jogar pelo lado, mas que, de 9, tem sido goleador do campeonato com tamanha dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Né? Então, também ali ele é potencializado. Não conversei com o Luiz Felipe, não conversei com ele. Né? Entendo que existem alguns momentos em que as situações elas acabam ficando um pouco mais distantes. Com respeito, né, com profissionalismo, mas não conversei. O Tite aqui no centro, Eric, da TV Globo. Bom dia. Tite, o que se pode fazer em 2 dias? Buscar o maior número de informações possíveis e ter um pouquinho de feeling, de percepção, para deixar os atletas confortáveis nas suas posições em que exercem nos seus clubes e transmitir um pouquinho de confiança a eles. E se puder ser porta-voz de um carinho externado a eles, porque a pressão ela é muito grande, nós estamos falando de um Brasil que quer e que precisa e que vai buscar estar classificado para a Copa do Mundo. E todos nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Mas antes da responsabilidade, fazer as coisas com alegria, com prazer, com satisfação, com orgulho. Né? Procurar nesses dias essas posições, funções que exercem nos seus clubes e transmitir a eles um pouco de confiança, ou tanto quanto confiança, talvez essa própria coletiva ela possa a eles ser passada dessa forma, também é um objetivo meu.
Tite, bom dia. Marcelino Santana, da Rádio Ativa FM, de São José do Vale do Rio Preto. Desejando boa sorte a vocês aí e parabenizando pela conquista da medalha de ouro olímpica, fato inédito. Entrevistei você no Palmeiras e no Corinthians, agora estou vendo você na seleção, desejando boa sorte. Detalhe, esquecer um pouco a euforia e se concentrar agora em relação às eliminatórias. O Brasil encontra-se em 6º lugar com 9 pontos. O que fazer para tirar o foco dos jogadores que conquistaram a medalha olímpica e se concentrar nesses 2 jogos difíceis contra Equador e Colômbia? Bom dia e boa sorte, Tite. Obrigado, bom dia. Eu digo assim, eu não gosto de ser o cara que está sempre deixa um tijolinho armado para dar desculpa, de ser o pessimista. Mas também não gosto de ser o cara otimista, volta a dizer, irresponsável, de, pô, está tudo bem, está tudo lugar, e ficar fascinado pelo posto que eu estou no momento. Né? O real é que a gente precisa entrar numa zona de classificação, nós estamos junto com uma outra equipe com a mesma pontuação que nós. Né? Ter resultado, mas antes do resultado vem desempenho, vem jogar bem. Né? Ser consistente, ser uma equipe equilibrada, que ela tenha ofensividade, que ela tenha criação e que ela possa também ter consistência de marcação. Esses 3 fatores eles têm que andar conjuntos para que tu tenha uma grande equipe. É isso que a gente vai procurar fazer. Tite, Edu aqui. Eu vou fazer a minha pergunta em inglês. Congratulations, first of all, to Brazil for winning the Olympic medal, gold medal. But I think if we are honest, we have to admit that the Olympic tournament is a glorified under-23 competition with not a lot of importance in the global game. It was important for Brazil because you had never won it, and symbolic because it was against Germany. But here in Brazil, there is an expression that says, "Sete a foi pouco," because after that semi-final in Brazilian football, there was not really a project of renovação. In other big European countries like Germany, France, Spain, and even my country, Belgium, you see that after a big defeat, there is a long-term vision. So I would like to know from both of you, even though this is your first convocação and you have to focus on the eliminatórias, what is your long-term vision for the Seleção? Thank you. Vamos lá, em termos de longevidade, de permanência, alguns itens que o Edu me falou. Um dos aspectos importantes que a conquista do ouro nos trouxe foi o seguinte: inicie um trabalho com início, meio e fim. Talvez esse legado tenha sido uma hora. E talvez a minha maior contribuição que eu tenha dado foi ter dito assim, ó, vamos seguir, presidente, nessa linha, porque tem um profissional que está trabalhando há bastante tempo. Ali. Existe um núcleo e um grupo de trabalho que está aí há bastante tempo. Porque eu acredito nisso, em continuidade. Eu acredito em errar para depois acertar. É um processo humano. Segundo, eu não acredito em ficar fazendo marcas, clichês, aí fala assim, do 7-1, nem o clichê do vencer a Olimpíada e nem do vencer em 2013. Se nós não tivermos o discernimento de olhar o processo, vem cá, nós temos, é um pouquinho reduzida a nossa forma de pensar. Eu não posso olhar o resultado e depois olhar para o processo. Eu tenho que olhar o processo e depois o resultado. É uma questão lógica. E ela tem que ser com qualidade, independentemente do resultado final. Então, eu não tenho problema nenhum em falar que, quando o 7-1 aconteceu, ele foi de todos nós. De todos que fazem parte do futebol.
Mas também não tenho o complexo de vira-lata de ficar toda hora lembrando isso daí como um fato que ele é da vida, passou. Assim como passou, e aí foi a conquista do ouro olímpico, assim como nós temos na nossa história 5 conquistas. Olha para o momento, olha para a situação real, olha para o que está acontecendo hoje, olha para o agora. Traz alguma contribuição, e esse é o meu papel, para o agora. Essa é a minha função. Sem estar olhando para trás da minha seleção imaginária de 70 ou de um resultado negativo de perder. Gente, eu acho que nós temos... E já está na hora de dar um passo, de lembrar, sim, mas dar um passo à frente em relação a isso. Né? De nós levarmos e poder construir um futebol melhor dentro das nossas autonomias, cada um dentro da nossa autonomia. Eu estou tentando fazer isso. Eu acho que o meu legado, em termos profissionais, de não sei quantos anos que eu tenho de atividade, e me orgulho bastante dela, dos 13 títulos que conquistei em todas as áreas, mas de olhar para o processo, independente da responsabilidade que eu tenho. Eu sei, isso pesa. Eu confesso que eu estava no Maracanã, daqui a pouco eu olhei lá para baixo e digo, puxa vida, cara. É muita paixão e um misto de loucura para a gente. Mas a paixão e a coragem ela é maior do que o medo que esse frio na barriga tem, que foram em todos os clubes por onde eu passei, e agora nessa responsabilidade que tem de desenvolver um trabalho e de me aperfeiçoar. Assim como o nosso trabalho busca esse aperfeiçoamento e crescimento. Tite, bom dia. Mauro Naves, da TV Globo. Você já falou 2 vezes, e agora você falou muito no momento, né? Você fala em jogar bem, ter resultado, e, no seu caso, a gente sabe que você gosta ainda com merecimento. Mas me parece que a gente vai ter que se frustrar um pouco com isso que você gosta, e até você, porque hoje a gente está precisando mais de resultado depois de pensar em jogar bem, e independente do merecimento, acho que a gente está precisando de resultado. Mas esse é só um comentário, que eu sei que você gosta dessa linha que você repete mesmo, né? Jogar bem e ter resultado. Eu só queria fazer uma colocação com relação ao capitão, que a gente vive dizendo que não vale nada, tanto faz, pode ser o fulano, Beltrano, todos são líderes, etc. Mas vai ficando aquela coisa, a gente vai chegar sexta, sábado, domingo, segunda, lá todo dia, todo mundo quer saber quem é o seu capitão, que parece que não é nada, mas você sabe que a gente acaba dando uma importância. E no Corinthians, ultimamente, você fazia um rodízio. Você vai fazer um rodízio também na seleção, até porque você pode mudar, né, a convocação, você disse que a convocação é muito específica para esse jogo, até porque as convocações mudarão. Você pretende usar o rodízio ou vai fixar alguém? Eu não vou aqui dar uma resposta categórica em cima disso. Depois, tu falou um negócio, agora não está fazendo outro. A tendência, repito, a tendência é a manutenção com o Miranda, que foi o último capitão, e o Daniel Alves, que foi outro. O Neymar, nessa sequência na seleção olímpica, deve estar e permanecer nesse primeiro jogo para esses 3 profissionais, né? E até porque, eu volto a dizer, o perfil, e cada um tem que assumir um pouquinho da responsabilidade. Não dá para dizer assim, ó, a capitania é tua e tal, tá. Eu gosto de premiar, vamos pegar um pouquinho da responsabilidade aqui, porque a gente divide a alegria, não divide? Então vamos dividir a responsabilidade também, né? E quando eu falo de resultado, eu falo antes de desempenho por uma questão lógica. A possibilidade maior que eu tenho de conseguir bom resultado é com bom desempenho. Antes disso, a gente fica chutando meio no... Por isso que eu bato muito que o atleta tem que estar nas suas melhores condições técnicas e físicas, porque ele vai estar mais perto de um desempenho que vai contribuir para a equipe. Tite, aqui atrás, Paulo Lima, Fox Sports. Bom dia e sucesso para a seleção brasileira. Bom dia. Ultimamente se fala muito em críticas a essa nova geração do futebol brasileiro, que não está engajada, não está empenhada, não está dedicada às cores do Brasil e à camisa da seleção, coisa que eu não concordo muito, mas, enfim, é um tema muito abrangente que a gente escuta por aí. Em as outras convocações no passado recente, muito se falou e muito se trouxe ex-atletas, ex-jogadores, e até recentemente com o Dunga também. Me lembro com o Filipão, Evaristo Macedo, gente da tua geração. É hora de resgatar um pouco e trazer para essa nova geração gente do passado, mas um passado lá atrás, na Copa de 70, por exemplo, como o rei do futebol, um Tostão, um Rivelino, gente que está viva aí e que pode passar um pouco desse amor à camisa que a seleção é tão criticada ultimamente? Paulo, tem 2 aspectos que tu vai me permitir, assim, eu de longe e agora estando dentro, só jogar para o alto e sem conceituar.
Quem não gostaria de estar na seleção brasileira como atleta um dia, gente? Vocês todos que estão me ouvindo, sejam atletas durante 30 segundos, 15 segundos, e dizem, quem é que não gostaria de representar o país? Eu estou realizando um sonho meu, profissional e pessoal. Quem não gostaria de estar, com toda a responsabilidade? Então, cara, não é, desculpa, Evala, não é a grana que o cara tem. Eu vou abrir meu coração, cara. Não é a grana que o cara tem, porque se fosse grana, o cara tem muitas pessoas que já estão, em termos pessoais, prontos. Você pode, não vou assumir a responsabilidade ali. Cara, poder ver outras pessoas felizes em cima do teu trabalho não tem coisa que gratifique mais. Essa criança que me procurou para me dar um abraço, e a mãe dela disse assim, ó, ela passou para mim a bola. Ele está nervoso, dá um consolo. Me deu vontade de dizer, pô, cara, dá um consolo tu, a mamãe dele dá um consolo para ele tu também aí. Esse carinho, essa emoção, cara, o quanto feliz a gente se sente em poder participar e dar a ele essa alegria, ou dar a outras pessoas. Eu não estou falando isso por demagogia, não é. Quantas pessoas gostariam de estar no meu posto? Ali na frente vai estar o outro no meu lugar. Eu quero deixar um legado, assim como deixou o Dunga, assim como deixou o Felipe, assim como deixou o Parreira, assim como deixou o Zagallo. Zagallo, um abraço, eu quero te fazer uma visita, cara. A gente vai, com o Parreira, te fazer uma visita. Quero poder contribuir de alguma forma. E cuidem da forma que vocês vão pensar, poxa, ele não tem... O que mais realiza um profissional é um dia estar na seleção brasileira e representar o seu país. Às vezes a gente não tem a dimensão do quanto impressionante isso é, mas que não é por falta de vontade, não é por falta de mobilização, não é por falta de carinho. Às vezes é o contexto da coisa que acaba. Não é porque a seleção olímpica brasileira foi campeã que ela deixou de ter mais carinho, mais patriotismo do que a seleção feminina. A gente tem que parar um pouquinho para refletir. Então, a Marta tem mais amor ao Brasil do que tem o Neymar, ou do que o Vadão tem em relação... Não, gente. Cuidado um pouquinho com o lado profissional, de não poder desempenhar o seu melhor trabalho, com o lado humano e lado do caráter. Paulo, eu só botei para a gente pensar, não estou emitindo conceito nenhum, mas para a gente pensar. É bem verdade que Gilmar, Rinaldi e Dunga faziam esse trabalho trazendo pessoas e profissionais aqui. E vejo ele trazendo essas experiências importantes, passadas, e de legado que ele é extraordinário. Né? Ele é desse espírito, e tu citaste uma série de pessoas importantes. Vão, sim, nós temos a possibilidade de avaliar. O que eu tenho é o seguinte, nesse momento, vou ter essa coragem de dizer, nesse primeiro momento, de estabelecer o treinamento, a conversa da posição-função, daquilo que é o adversário, daquilo que é o nosso objetivo, ele passa a ser prioridade. Vou te dizer, essa minha interação. Mas, seguramente, na sequência do trabalho, onde eu possa estar também um pouquinho mais tranquilo, abrindo esse espaço e esse tempo para que essas outras ícones, lendas que possam participar e de passar essa experiência com os atletas também é importante. Ok, gente, vamos para as 3 últimas perguntas. Começando ali. Tite, aqui à sua direita, aqui bem no meio, à direita, mais para a direita aqui. Ranieri Borges, Rádio Bradesco Esporte, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A primeira pergunta é, como você foi recebido pelos clubes, esse seu novo método de trabalhar diferente dos outros técnicos da seleção brasileira, principalmente nos clubes europeus? E ainda em cima disso, falava-se muito na saída dos jogadores para o futebol asiático, que poderiam perder espaço, mas muitos deles estão na seleção brasileira. Como é que tem sido feito esse contato com os clubes do futebol asiático também, a sua observação? Primeiro, esse segundo aspecto em relação aos atletas e acompanhamento dos atletas, qualquer que seja o local. Eu tenho sempre eu fico escrevendo sempre algumas coisas para mim nunca fugir da minha essência.
eu preciso saber, eu preciso ver, eu preciso entender para julgar e orientar. Então, eu busco com todos os atletas sempre esse padrão. Ele é no dia a dia, ele é agora, independente do local. Com os profissionais do Brasil e fora, busquei, sim, um canal de comunicação. Todas as equipes, aqueles técnicos, hoje já não, talvez em algumas equipes não estão mais, mas dos 20 clubes da Série A e muitos outros eu conversei. Alguns atletas de fora, a grande maioria assistiu, ou a comissão técnica assistiu os seus jogos. Em alguns nós tivemos um contato direto. Ele foi com o Zidane no jogo do Real, e o Edu conversou com a direção e o departamento médico e mais departamento físico, juntamente com o Fábio Masserejan, do Real. O Silvinho conversou, extremamente cordiais, e a gente conversando a respeito da parte tática, da parte técnica individual e desses outros assuntos que o Edu pode falar a respeito depois. O Silvinho falou com o auxiliar técnico do Liverpool a respeito e acompanhamento também dos jogos. Esteve esse final de semana acompanhando 3 jogos também. Né? Do Pepe Guardiola também. Do Pepe também. Então, a gente buscou sempre essa relação, essa proximidade de acompanhamento e de conversa. Uns mais receptivos, outros nem tanto, respeitando cada um. Titi, pode beber um pouquinho d'água? Minha pergunta é para o Edu, vou dar um tempinho para você beber aí. Edu, normalmente quando a seleção joga na altitude, ela vai para o dia do jogo, né? E às vezes até direto para o estádio. Dessa vez a apresentação será diretamente em Quito. Quais as vantagens dessa apresentação no local do jogo, com essa antecedência em relação à altitude? Esse, na verdade, foi um tema bastante discutido, inclusive está aqui o Fábio Masserejan, que é um dos responsáveis dessa área, né, da preparação física, de apresentação, o que seria melhor, até porque também ele é fisiologista, né? Então, nos passou todas as informações e nós acatamos a apresentação direto em Quito, né? Porque acreditamos, e acredita o Fábio, ser melhor para os atletas uma melhor apresentação. Vou falar do Real também. Aproveitar? Bom, aproveitando, o professor pediu para falar do Real Madrid, a maneira cordial que eles nos trataram, né? Eu conversei com todo o departamento médico, departamento físico também, e passei a eles, estamos passando a todos os clubes, na verdade, a importância que nós entendemos, né, do que os clubes fazem a nós, integrantes da seleção brasileira. Né? Foi muito bacana a conversa, foi muito aberta, nos receberam super bem. Agradeceram a forma que nós estamos abordando aos clubes também. Coloquei e falei para o Zidane, Zidane, a maneira mais legal é que vocês se conheçam, né, pessoalmente, um se olhe, né, para o outro e se apresentam, porque daqui a pouco o professor pode estar ligando para o Zidane para pedir informação. Né? Então, o Zidane realmente agradeceu essa forma e foi muito positivo. Né? Não só o Real Madrid, com outros clubes também que nós não tivemos a oportunidade de estar presente, mas por telefone realmente foi muito legal. Está sendo muito bacana também esse tipo de relação que nós estamos criando. Assim como foi com o Cruzeiro, assim como foi com o Inter, assim como foi com o Palmeiras, assim como foi com o Flamengo, assim como foi com o Botafogo, sabe? Dessa busca, desse acompanhamento maior. Última, por favor. Edu e Tite, Marcos Paulo Rebelo, a gente está ao vivo na CBF TV. Pessoal, parabenizando vocês já pelo início de trabalho, pela convocação. E aproveitando para falar um pouco dessa chegada, se não me engano, 2 meses já de casa, pergunta para os dois. Já dá para se sentir em casa, na casa futebol pentacampeão mundial? Não, só depois que estrear. Verdade? Está respondido? Está respondido, lógico. Não, na verdade, eu vou ampliar um pouquinho mais. Eu entendo a ansiedade do professor de estar em campo, de estar exercendo lá, pisando e cheirando o campo, como a gente fala, mas, na verdade, nós estamos realmente muito felizes aqui, sem dúvida nenhuma. Né? A forma que nós fomos recebidos por todos os integrantes da CBF, de todos os departamentos, diretores, funcionários, está sendo espetacular para nós.
e surpreendente realmente, porque nós escutamos, e isso seria até bacana a gente estar passando, sempre do lado de fora, quem não participa, às vezes, recebe uma carga de informação, às vezes não tão positiva, e o momento que você chega aqui, o momento que você pisa realmente, passa a trabalhar aqui dentro da CBF, você encontra coisas surpreendentes, né? Por lado positivo, e não estou sendo demagogo aqui de maneira alguma, seria verdadeiro se fosse o contrário também. Então, as facilidades de trabalho, o nível do profissional, o nível da nossa diretoria que nós temos aqui dentro da CBF, todos os funcionários, eu gostaria de citar a Claudinha, não sei se ela está aqui, que é uma excelentíssima profissional que está ao meu lado diariamente, prestativa, preocupada conosco. Então, nós temos uma equipe sensacional de trabalho, então, isso nos fortalece para fazer realmente um grande trabalho, né? Estamos muito felizes. Então, com isso, eu já realmente me sinto muito à vontade, porque fomos realmente muito bem tratados por todos. Beleza, obrigado. Ok, gente, muito obrigado. Lembrando que ainda hoje nós colocaremos no site a comissão técnica completa, formada pelo Tite e pelo Edu. A programação nós também publicaremos ainda essa semana. Muito obrigado, gente. Está aí, portanto, a entrevista coletiva do técnico Tite, também do coordenador de seleções, Edu Gaspar. Você conferiu tudo ao vivo na tela da CBF TV. Eu vou repassar a lista para você que está acompanhando a entrevista com a gente. Os goleiros são Alisson, do Roma, o Marcelo Groi, do Grêmio, o Everton, do Atlético Paranaense. Os zagueiros Gil, do Shandong Luneng, né, joga na China, o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o Miranda, do Inter de Milão, o Rodrigo Caio, do São Paulo. Esses são os 4 zagueiros. E os laterais? Os laterais começam aí a lista pelo Daniel Alves, da Juventus, o Fagner, do Corinthians, o Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, e o Marcelo, do Real Madrid. Os meio-campistas são Casemiro, do Real Madrid, Juliano, do Zenit, Lucas Lima, do Santos, Paulinho, do Ganzu Evergrande, o Felipe Coutinho, do Liverpool, o Rafael Carioca, do Atlético Mineiro, o Renato Augusto, do Beijing Guan, também outro jogador que atua na China, e o William, do Chelsea. O William vai ser analisado ainda fisicamente por conta do problema que ele teve recentemente. Isso ainda vai ser muito divulgado aí pelo próprio Tite, pelo Edu Gaspar. Isso tudo você confere não só na tela da CBF TV, mas também no site cbf.com.br. Por isso é importante você estar acompanhando. Os atacantes, o meu produtor já está falando aqui no ouvido dos atacantes. Acho que eu esqueci? Esqueci não. Os atacantes são o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, do Santos, o Gabriel Jesus, do Palmeiras, o Neymar, do Barcelona, e o Tyson, do Shakhtar Donetsk. Recentemente, por sinal, a gente teve aqui a visita do presidente da Federação Ucraniana de Futebol, e você pode conferir também aí no nosso arquivo, né, no nosso site cbf.com.br, tem a aba CBF TV, você fica por dentro do que acontece aqui na sede da Confederação. Agradecendo o pessoal que participou com a gente, né, está participando através do nosso Twitter, o @CBF_futebol, que também é o nosso Instagram. Você fica por dentro das fotos marcantes aí das coberturas da nossa seleção brasileira, fica por dentro das notícias. O nosso YouTube, youtube.com/CBF, e o nosso Facebook, facebook.com/CBF. Eu tenho um vídeo aí engatilhado, é isso, Guilherme? Beleza, eu ouvi pouco aqui a comunicação, mas vamos lá. Então vamos, os bastidores da seleção brasileira, vamos lá. Da CBF. Aí Everton. Aí o Pogba. Renato. Chufei. Aí o malandrão aí, bonidão. E aí, Thiago Maia? Aí, isso aí é o... Para, moleque! Ele foi lá já no carro, né? Ó, o Borel. Borel, amigo.
Exclusivas dos bastidores da seleção olímpica, né? Essa inédita medalha de ouro que chegou finalmente. Agora a gente pode, a galera estava no ônibus, no vestiário, você conferiu isso tudo aqui na tela da CBF TV e em breve também um vídeo mais amplo aí dos bastidores da seleção no nosso canal, também no nosso site cbf.com.br. Então, a gente vai encerrando mais ou menos a transmissão aqui, porque eu vou passar para vocês os confrontos, né? No dia 1º de setembro, a seleção brasileira enfrenta o Equador em Quito, às 6 da tarde, horário de Brasília. Portanto, fica ligado aí para acompanhar o jogo da seleção, apoiar os convocados do técnico Tite. Depois, dia 6 de setembro, recebe a Colômbia, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 9h45 da noite, também horário de Brasília. Esse jogo aí que cai numa terça-feira, véspera de feriado, né? Já que dia 7 de setembro a gente comemora o Dia da Independência do Brasil. Então fica o convite para você de Manaus, fica o convite aí para todo mundo que gosta de futebol acompanhar. Você pode comprar os ingressos através do site cbf.com.br, né? Tem um link ali embaixo do destaque inicial do site, ou também acessando diretamente guicheuweb.com.br/Selecal. Beleza? Agradecendo ao pessoal que participou hoje comigo. Deixa eu pegar a cola aqui para ver o nome do pessoal. Leandro Lopes, Guilherme Pessoa, Roberto Luiz, Nando Rodrigues, Leto Ribas, o próprio Arnaldo Jasson, que já votou, teve aí na cobertura, o Bruno Mesquita, enfim, Gustavo Castilho. Obrigado pela participação de todos, nossa equipe. Bem, a gente fica aqui e volta numa próxima aí, na próxima transmissão ao vivo. Um abraço, até lá.